Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos e eu peço que os irmãos prestem bem atenção para a gente poder aplicar isso depois. Tá? Epístola de Paulo aos Efésios. Esperar todo mundo encontrar. Capítulo 5. Amém? A palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Então, essa leitura do verso 1 ao verso 13, a gente vai pontuar até o verso 13, não vou pontuar até o verso 21. Nós temos aqui uma exortação ao amor e à pureza, também à santidade. A gente precisa entender um pouco disso para que a gente possa aplicar. Irmãos, a gente tem que ter uma visão diferente da igreja. Alguns dos irmãos já estão acostumados demais com a igreja sem entender o porquê da existência dela. E talvez isso faz a gente virar alguém muito inseguro, alguém que não consegue defender o papel da igreja, não consegue falar da igreja, não consegue pontuar o porquê que você é cristão. Talvez isso a gente precisa aprender por meio do discipulado, por meio do estudo, e é o que nós mais temos aqui. Nós temos mais discipulado do que culto, por exemplo. E o discipulado ele existe para treinar a capacidade do salvo, para ajudar o salvo a entender e a defender sua fé. Hoje é domingo, sexta-feira que vem a gente conclui uma série de estudos, e aí a gente já vai avançar em outro, mas isso nada vai ter importância se a gente não saber qual é o nosso papel como igreja. Eu tenho uma visão de que a igreja ela é um luzeiro no meio das trevas. E é interessante que Paulo também fala isso em Filipenses capítulo 2, verso 14. Ele diz na carta seguinte, não precisa abrir, mas ele diz uma coisa que eu achei interessante: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis
e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, e outra tradução está luzeiros. Então a igreja é um luzeiro que emana luz. A igreja ela tem um papel de iluminar, e é por isso que a gente tem que ler Mateus capítulo 5 e entender que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então o papel da igreja é iluminar. E talvez por isso Paulo ele vai escrever essa carta, e no meio desse capítulo 5, nós temos um problema que a gente vê em toda a carta. E o problema é que de falsos mestres que estavam buscando depravar algo que estava puro. Olha como que o apóstolo Paulo inicia essa carta, e olha o que ele vai focar ao admoestar essa carta. Primeiro, sede imitadores de Deus. É o primeiro ponto desse texto. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e não como alguém que só quer imitar, mas como filhos amados. Então eu preciso identificar meu papel como filho, preciso identificar o quanto Deus me amou, e agora eu preciso conhecer esse Deus mediante as Escrituras e buscar imitá-lo. Se Deus é justo, vou buscar ser justo. Se Deus é reto, vou buscar viver em retidão. Se Deus é luz e é verdade, buscarei viver na luz e na verdade. Se eu não assim andar, eu não posso ser filho. E eu serei aquilo que a igreja, eu estarei falhando como meu papel como membro da igreja. E a gente vai ver isso tudo no decorrer da mensagem. No verso 2 ele diz, além de serem imitadores de Deus, tá? Ele diz, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, no sentido de que nós, igreja, devemos preservar esse amor que só a verdade dá. 1 João diz que se eu não consigo amar a minha irmã ou o meu irmão, é porque Cristo não está em mim. Então, se alguém que não é cristão se introduz na igreja, ele professa a fé ou ela professa a fé, mas não tem a fé, nunca vai conseguir viver em harmonia. Porque o Espírito dá a nós essa sensibilidade, essa certeza de que nós podemos viver juntos e unidos, mesmo sendo tão diferentes. E talvez aqui que a gente precisa se dedicar mais. Eu entendi uma coisa lendo as Escrituras, e essa verdade ela precisa também ser pautada em algum discipulado, se já não foi. De que todas as vezes que nós se afastamos de Deus, nós passamos a ter dificuldade em ter comunhão. Todas as vezes que nós pecamos ou ficamos mais distantes da leitura, da oração, das Escrituras, nós passamos a ter mais dificuldade a querer ter comunhão. Eu disse querer ter. Vai embora à vontade. Dá até a vontade de ir embora, de não ser mais cristão. Por quê? Porque eu já abandonei o meu vínculo. Quais são os primeiros meios de graça? Leitura, oração e meditação. Eu já não faço mais isso. E eu passo a ser um religioso se eu vivo só dos outros. Eu faço tudo público, mas eu não faço aquilo que é meu dever fazer. Eu devo ler, eu devo orar e devo meditar individualmente, sem necessitar de um irmão ao meu lado. Então, se eu não me alimento sozinho, é óbvio que se eu buscar me alimentar só quando estou no meio da igreja, eu sou mais um religioso se introduzindo na igreja e não sou, de forma alguma, alguém que está agradando a Deus. Porque Deus, Ele nos salvou e nos fez membro dessa igreja, mas Ele não fala com a gente só por meio dela. Ele fala conosco pelo seu Espírito em qualquer lugar. Ele quer falar com você na sua casa, Ele quer falar com você no seu trabalho, Ele quer falar com você na casa onde você visita. Ele vai sempre lançar a sua palavra sobre você e usar você para falar da palavra dEle. Por isso que você precisa ler. Pastor, como vencer as hóstias do mal? A tentação, lendo as Escrituras, orando e meditando nelas. Se eu não faço isso individualmente, eu sou mais uma ovelha indo ao caminho do matadouro. Porque o diabo está rugindo como leão querendo nos tragar. Então não adianta a gente viver. A igreja ela é somente uma reunião. Ela não é somente uma reunião, irmão. Eu não pode receber só essa explicação. É muito
é muito pouco para o que é igreja. Igreja não é só uma reunião. Igreja é uma convocação a adorar a um Deus vivo. E esse Deus nós conhecemos, é o Deus de Salmos 46, o nosso refúgio, nossa fortaleza. Um Deus presente na angústia. Nós vemos a reunião sendo convocada. Quem nunca leu o Antigo Testamento, Êxodo, leu os livros do deserto e vê Deus convocando o seu povo para vir para perto do monte, era um culto. Ele convoca o seu povo, chama o seu povo da escravidão e passa a andar com esse povo em meio à liberdade, buscando a Canaã prometida, que representa o céu. Nós estamos no deserto hoje. Nós estamos indo em busca desse Sião, que é o céu. Por isso que todos eles foram tirados do Egito, mas eles não eram peregrinos moradores do deserto, eram peregrinos no deserto. E é essa peregrinação que a gente tem hoje. É esse zelo que a gente tem que andar. Agora, em meio à peregrinação, que é deserto, que é difícil, é o que o mundo é, uma terra seca, difícil de conviver. E se porventura, se você não acha difícil de conviver, você tem que duvidar daquilo que você está vivendo em Deus. Porque todo salvo, irmão, ele vai ter dificuldade de se dar bem lá fora. Todo salvo vai ser tentado no trabalho, todo salvo vai passar por dificuldade, porque ele está no meio da treva. Agora, todo salvo, Deus está com ele. A diferença é essa. Quantos se perderam no deserto e quantos permaneceram salvos, vivos, porque Deus os preservou? Da mesma maneira, quando a gente vê alguns episódios da Bíblia, a gente olha para Daniel, por exemplo, lá na cova dos leões, era para ser devorado, sim ou não? Era para ser devorado. Mas Deus também poderia preservar, tirar ele da cova ou não permitir que ele fosse, mas Deus guardou ele lá dentro. É isso que Deus quer mostrar para a gente. É que ele não vai empatar que a desgraça aconteça. Ele não vai empatar que o mal venha. Ele vai nos preservar entre o mal. Entre o mal. Entre a dificuldade. Se nós somos cristãos legítimos, a gente tem que entender que nós fazemos parte dos sofrimentos com Cristo. Então, da mesma maneira que Cristo sofreu, nós temos que ter prazer por passar pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, pela mesma perseguição, pela mesma calúnia, difamação e etc. A gente tem que ter alegria, é o que Paulo diz, e é o que o próprio Jesus também diz em Mateus capítulo 5. Tende motivo de alegria por passar por diversas tribulações. Olhem para o passado e vejam que os profetas, todos eles passaram por isso. E nós devemos ter gozo, porque isso pode ser um ponto de autenticidade de que Cristo está em nós. Ele deixa isso bem claro quando ele diz, olha, o mundo não odeia vocês, eles me odeiam. O mundo me odeia, por isso ele odeia vocês. Então, a quem o mundo atinge, não é a nós, ele atinge a verdade que é a do Evangelho. Em todo o tempo o Evangelho ele traz dores, e ele não traz só uma salvação momentânea, ele traz a salvação eterna, não é uma salvação aqui. E nós temos irmãos que estão pregando uma salvação aqui, venha para Jesus e sua vida vai mudar. Realmente, ela vai passar por uma metanoia grande. Mas essa mudança não está isento de problema. Essa mudança não está isento de traição, de dificuldade, de fome, de dificuldade em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Essa mudança é uma mudança de mente. O Evangelho promete vida eterna, e eterna nunca poderá ser aqui. E precisamos entender, glorificado seja Deus por nos dar a salvação eterna e não vida eterna aqui nesse mundo pecador. Imagine viver uma eternidade em um mundo caótico como esse. Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Olha como isso é bom. E olha como é difícil a gente atentar para essas verdades, porque a gente está mais olhando para cá. Então Paulo ele viu a igreja passando por dificuldade e ele começou a expor aquilo que era o problema daquele lugar. E olha o que ele diz no verso 2. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso representa que o sacrifício de Jesus foi agradável a Deus, e sim, a Bíblia também fala sobre isso em Hebreus. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. E ele chama a igreja de santos. E aqui está o ponto central que eu gostaria de falar. Ele nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz. Ser santo é ser separado. A palavra santo aí na sua Bíblia significa separado.
Não se trata de uma santidade que nós buscamos viver ela aqui, de jejuar. É separado, é o primeiro ponto. Deus chamou vocês, se Ele nos chamou, Ele nos separou. Nós já somos santos porque pertencemos a Ele. Então, quando Deus ele chamou o povo da prisão, Ele chamou para Ele. Quando nós estamos lá no pecado, no lamaçal do pecado, no lodo que representa o pecado, Deus ele nos chama para fazermos parte da comunhão dos santos. Ele nos convoca, mas Ele não nos diz, venha e depois volte. Ele vem e permaneça em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vós. Então essa mentalidade que muitos de nós temos de viver na igreja e viver ainda com as obras infrutuosas do mundo, vai nos trazer danos adversos na nossa vida com Deus e na nossa comunhão. Até que a gente consiga ser glorificado, que eu acho bem difícil um cristão que vive de uma vida dupla ser glorificado, será julgado. Porque Deus nos separou. E o que é separação? Treva e luz não se unem. Pecado e santidade não se unem. Igreja e mundo não se unem. Se a igreja e o mundo se unir, ela deixou de ser igreja, ela passa a ser uma igreja mundana e não uma igreja santa e irrepreensível. Então nós temos que analisar quais são as obras que há no mundo que podem trazer danos para a nossa alma. Existem problemas que acontecem na vida da gente do salvo, que somos nós mesmos que criamos. Por acesso que nós damos. Por oportunidade que nós damos para aqueles que estão perdidos se infiltrarem em nossa vida. E muitas das vezes aconselhar-nos a fazer coisas que não é para fazer. E como é difícil a gente dizer não para alguém que aparentemente a gente diz que gosta ou ama. Mas a Bíblia nos ensina a dizer não e ser duro quando for preciso. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser complacentes com o pecado como Deus não é. Essa frase de efeito que nós... Infelizmente, a igreja aqui em Pirituba e no Brasil em si criou de que Deus ama o pecador, é mentira. Não existe essa ideia. Porque o pecador e o pecado não se separam. Observe isso. Deus ama o justo. Então Deus ele nos amou, glória a Deus por isso, por causa de Cristo. O justo, o que fez tudo certo. Se não fosse Cristo, a ira de Deus ainda permanecia sobre nós como permanece nos filhos da desobediência. Então não existe essa separação do pecador para o pecado e a gente tem que analisar. Se não existe essa separação, não é a minha amizade que vai salvar aqueles que eu digo que sou amigo. Só Cristo. E Cristo me libertou por meio da amizade e não por meio da afeição. O que é afeição? É carinho. É troca de palavras. É tratar alguém bem. Eu não fui salvo porque Deus me tratou bem. Eu fui salvo porque Deus me arrancou e foi força. Não foi com uma mansidão, foi com força que Ele me arrancou do pecado. E da mesma maneira Ele arrancou você do pecado. Quantas e quantas vezes você viu Deus e negou Deus, mas por meio da mensagem você foi alcançada. Você tem ideia, irmãos, é lindo quando você vê alguém, é porque isso não tem como fazer aqui, mas eu estou pregando a palavra, você não tem ideia o que acontece na alma de um incrédulo quando a palavra é pregada. Como Deus, como a Trindade trabalha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão trabalhando para que você entenda essa palavra e passe a viver ela. É com essa ideia que a gente tem que analisar. Então não é as minhas palavras mansas ou as minhas palavras boas que vai salvar o meu marido, o meu filho, minha filha, etc. É a verdade. E se porventura ele ou ela ouvir a verdade e não gostar, é a reação que o mundo dá. Por isso o mundo odeia a verdade. E graças a Deus nós entendemos que no mundo não há verdade, há somente a ilusão que nós queremos agarrar ou muitas das vezes retornar. Porque a nossa carne insiste em voltar, mas o Espírito nos conduz a andar para frente, que é o alvo, é Jesus. Então, muito mais fácil é você se agarrar ao pecado e não mais sair dele, do que você se agarrar à verdade e bater no pé e dizer assim, eu não largo Cristo por nada, se Deus não fizer isso em nosso coração. Porque o salvo regenerado, eu acredito que ele não se perde, Deus o preserva. Mesmo no momento de conturbação na mente, ele vai pensar em fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, ou que vai sair, Deus vai lá e trabalha no coração dele e mostra a verdade.
E muitas das vezes Deus vai nos conduzir aí lá no mundo de novo, dar uma olhada mais de perto e ver o caos que está lá e dizer assim, eu não posso mais viver aqui, vou voltar para a igreja porque lá é o meu lugar. Aleluia. Deus pode fazer isso e Ele faz isso. Não há relatos bíblicos e não há relatos históricos de que uma vez que alguém se converteu, nunca mais desviou. Isso acontece em muitos lugares e também acontece no decorrer da história. Mas todos eles que um dia pensaram em voltar, olharam para trás e viram, o mundo não é mais o mesmo, está pior. E eu parece que não sou mais bem-vindo aqui, porque você é luz, irmãos, em ti há o Espírito da verdade. E essa é a certeza de que Deus nos guarda, que Deus nos protege, por mais que eu acredito que todos nós aqui já passamos em um momento de dificuldade e dizemos, não vou mais estar na igreja, eu preciso, não dá mais certo ser esse negócio, é muito difícil ser cristão. E que não é, né? Deus, Ele deixa tudo mais fácil. Porque tudo é uma questão de confiança. É difícil quando eu e você tentamos mudar com a nossa força. Observe, quanto mais você, ainda em Cristo e permanecendo em Cristo, buscar mudar com a sua força, faz uma alusão agora. Por que eu não consegui parar de pecar com a minha força? Porque essa força não dá. Porque o pecado tem que ser sepultado. E a coragem é renunciar. É o que Paulo vai dizer aqui, olha, não há fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. No verso 4 ele diz, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. O que é isso, pastor? No verso 4, no verso 3, o apóstolo Paulo está falando de pecados, e no verso 4 também. Só que no verso 4 ele está falando de pecados da língua. A maneira com que eu converso, a maneira com que eu falo, olha o que ele diz no verso 4. Torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. É a maneira com que é o meu vocabulário. É como eu me relaciono verbalmente com as pessoas. No verso 4 ele está falando de pecados da língua, que é, naturalmente, né, é o pecado do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São os pecados do coração. E aqui ele está citando uma série de pecados, e um deles que chamou minha atenção foi a avareza, que é a idolatria. Como nós podemos, entenda isso aqui, há pecados que eu e você vamos praticar, eu oro para que isso não aconteça, mas há uma chance de praticarmos e nunca mais abandonar, tornando esse pecado um ídolo, alimentando o resto da vida esse ídolo. Por quê? Porque o pecado vai ficar mais importante, essa prática vai ficar mais importante em nossa vida do que Deus. Porque o que é a idolatria? É uma substituição a Deus. É tudo aquilo que eu coloco ante Deus. É colocar algo no lugar de Deus. Então você não pode colocar sua casa, você não pode colocar o seu trabalho, você não pode colocar seus amigos, você não pode colocar seu esporte, você não pode colocar seu ente querido, seu marido, sua esposa, você não pode colocar ante Deus em primeiro lugar. Ante Deus o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque senão você pode estar levantando para si um porte ídolo. A sua vida vai ser conduzida por este porte ídolo. Então quem sabe governar melhor? Um homem que é carnal e corrupto? Ou um Deus que é eterno e justo? É óbvio que é Deus, irmãos. Então, há coisas, há práticas que a gente vai praticar e que a gente pode tornar isso um ídolo. Por isso que ele falou de avareza. Avareza é também amor ao dinheiro, a ambição àquilo. E por que é tão terrível um cristão ambicioso? Uma cristã ambiciosa, fanática ou avarento, o amor ao dinheiro. Porque o dinheiro, irmão, é um mal que destrói. Porque quanto mais tem, mais queremos. E isso pode nos roubar da nossa dependência de Deus. Tudo aquilo que vai tirar o seu coração da dependência de Deus, e óbvio, irmãos, eu digo com toda certeza, crendo na palavra de Deus, de que se alguém aqui recebesse milhões, nunca mais nem oraria, porque já estava satisfeito, já teria dinheiro para fazer do bom e do melhor. E olha o que o mundo lá diz, o ditado popular que o mundo diz, quem tem dinheiro tem tudo. Porque pode botar o melhor médico, pode ir no melhor hospital, pode comprar o melhor remédio, pode comprar a melhor casa, pode comprar a melhor comida, pode construir a casa mais bela. E aonde fica Deus?
Existe uma outra visão que é a graça comum, que quando ele opera, irmãos, para salvar, a gente percebe claramente que o rico, ele vai em todo lugar e não encontra cura. Ele tem o dinheiro do mundo, mas não consegue ser curado de um câncer, da AIDS. E aí que fica a história. Em quem ele confiou em toda a vida? Deus se revelando por meio dessa tragédia, dizendo, em quem tu confia agora? E Deus vai lá e cura. Mas é muito mais fácil aquele coração voltar ao ídolo, que é o dinheiro. A gente vê essa passagem muito clara, como a gente olha para aquele jovem rico que guardava todos os mandamentos. Jesus, você guarda todos os mandamentos? Guarda, Senhor, todos os mandamentos. Então, pega do que tu tens e reparta aos pobres, porque ali era o ídolo dele. Ali era a fonte central da sua vida. E ele não queria se desfazer, ele não pôde se desfazer, porque para ele era demais esse pedido. Então imagine Deus que é dono de toda a terra e toda a plenitude que dá nela. Você pode não ter todo o recurso possível, mas você tem a dependência de Deus, você está debaixo da dependência dele. Você só tem o que Deus te dá. O que Paulo está dizendo é, antes de tolices que vocês cristãos falam, ações de graça. Então é ser grato por pouco. É louvar a Deus pelo pouco que temos. E até mesmo pelo muito. Agora é interessante, irmãos, e eu quero usar aqui uma passagem que eu já disse, eu acho que foi no discipulado, não falta a memória agora, que quanto mais nós temos, mais servos devemos ser. Há uma tarefa para quem tem mais. Deve servir mais. Deve ser complacente ao irmão que está em dificuldade. Então, por que, aí isso pode trazer uma pergunta que é intrigante. Por que todo mundo aqui não tem? Porque, por certo, Deus conhece o nosso coração e poderia saber que se eu tivesse muito, eu poderia não ajudar você na sua dificuldade. Então, para que eu não me perca e Deus quer me salvar e preservar minha salvação, Ele não me dá mais do que eu necessito. Porque Ele sabe que nós, aí, irmãos, somos tão ambiciosos e precisamos ser mais humildes e gratos a Deus pelo pouco que temos. E se não temos, temos que aprender uma lição com Deus. Existe algo por aí. A ideia central é, o que Deus está querendo comigo? Não é o porquê que Deus não me dá. Porque eu já citei uma vez para a igreja o Salmos 83, que olha para Asaf, olhando para a riqueza dos ímpios. E ele começa a desejar a riqueza dos ímpios. E quanto mais ele deseja, mais desviado ele vai ficando. Aí ele diz, no verso do Salmos 83, até quando eu entrei no santuário do Senhor, eu vi o fim daqueles que são ricos. Eu vi o fim daqueles que eu estava contemplando e desejando que eles tinham. Porque era a regra, todo levita não tinha propriedade linda, era uma propriedade antiga e de pedras. E todo mundo prosperando. E óbvio, sem templo, o templo estava destruído e estava sendo reconstruído, estava sendo construído, perdão, não tinha onde adorar. Então, naturalmente, Asaf estava desempregado, e ele começa a olhar para os outros, e comparando alguns irmãos que estão desempregados, ele começa a olhar para os outros e começa a ver o ímpio prosperando, o injusto prosperando e fazendo maldade com as riquezas, destruindo pessoas, prosperando em cima do pobre. E ele que adorou a Deus em toda a vida, que Davi o chamou para adorar e ser o ministro de louvor no templo, estava liso, sofrendo, sem entender e contemplando mais ainda a riqueza dos ímpios, e ele foi desviando. Leia o Salmos 83 que você vai ficar espantado. O mais interessante é quando ele diz que, mas quando eu entrei no santuário do Senhor, eu contemplei o fim daqueles que estão lá, porque neles não há salvação. Então a maior riqueza que um salvo deve ter é a salvação que Deus o deu e que foi de graça para ti, mas foi caro para ele, porque ele entregou o seu próprio filho. E quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, vocês já leram o Sermão do Monte, vocês veem, quando Jesus é categórico, quando diz, vocês estão preocupados com o que é a vez de comer? Por que Jesus fala aquilo? Ali é uma lição de dependência. Vocês não têm um Deus em si, vocês têm um Deus que é pai de vocês e que não vai deixar que o alimento falte.
Ele usa uma alusão a um pai de que, mesmo sendo mal, dá boas coisas aos filhos. Quem dirá o pai das luzes? Olha o que ele fala. Mas por muitas das vezes é porque nós pedimos mal aquilo que não precisamos. E Deus só dá a gente o que nós necessitamos. Em todas as necessidades, Ele é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Então eu contemplo isso aqui no verso 4, que nós falamos aí das palavras torpes, da palavra avarenta, que é a idolatria, e que isso é mais notório aos filhos das trevas, aos filhos da desobediência, que está no verso 4 aí. Tá? No verso 5 e 6 também, que a gente vai ler agora. Porque bem sabeis isto, no verso 5, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Qual é a herança que o salvo tem, irmão? A herança de ser glorificado, a certeza de ser glorificado, a certeza que Deus prometeu um reino eterno que não vai ser destruído, que vai ser eterno para sempre e é eterno e sempre existirá. A convicção de que tudo que nós temos aqui é momentâneo, e talvez a maior alusão disso é um caixão, que é caro, e que você não acha, não encontra o porquê de ser caro. Talvez é o pior investimento da vida de um ser humano, caixão. E eu conheço pessoas em trevas que dão milhões, dão 5 mil num caixão. E ainda batem no pé e dizem, olha, eu já comprei o caixão para todos os membros da família. Olha que coisa ridícula. Então devemos prestar atenção de que aonde está indo a nossa confiança, irmãos. Será que isso é importante? Faz parte da nossa cultura? Faz. Mas será que isso merece esse investimento? Enquanto nós temos pessoas que nem sabem o valor da vida, mas investem numa coisa que representa a morte e rejeitam a vida eterna que foi de graça. Ali é supérfluo. O importante é para onde se vai depois dali. É quem vai segurar na tua mão depois da morte. Essa é a certeza que todos os crentes salvos podem dizer a Deus e agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu sei para onde vou. Independente se o caixão vai ser de R$500, de R$1.000, de R$5.000, independente. Independente se eu vou ser enterrado como indigente no Covid. Independente se eu vou ser abandonado, se vou ser morto afogado e não vão achar meu corpo. Independente. O mar vai ter que prestar conta se eu morrer afogado. O fogo vai ter que prestar conta se eu morrer queimado. Não importa. O importante é que tu vai estar no lugar seguro junto com o Pai. Olha a segurança do Evangelho. É a única religião que tem garantia, que apresenta a certeza para onde vamos e com quem vamos estar. Cristo. Porque Ele está lá à destra de Deus vivo, intercedendo por mim e você, esperando a gente. Olha que convicção, enquanto nós temos muitos irmãos que têm indecisão ou têm dúvidas para onde vão, talvez pelas práticas. Entenda, a minha fraqueza não vai me proibir de ir para o céu. A minha fraqueza vai permitir eu entrar lá. Porque quanto mais fraco, mais forte sou em Cristo. O forte não entra no céu. Porque só tem um forte que é Jesus. Ele já entrou e está lá. Agora é a vez dos fracos, que confiam no forte. Porque ninguém aqui tinha fortaleza e ninguém lá no mundo a força suficiente para vencer o pecado. Para vencer o vício. A questão não é dizer que eu vou parar de beber, a questão é Deus, é como tirar a vontade de beber do meu coração. Toda coisa que o mundo diz que parou de fazer, por exemplo, um ex-alcoólico que não aceitou a Cristo diz, parei de beber. Na realidade, irmãos, ele só substituiu aquele vício por outro. O que Deus nos dá é a certeza de que quando Ele nos chama, Ele nos vivifica e nos dá um novo coração. Ele nos regenera para viver para Ele. Uma nova vida. Então, o Evangelho não melhora ninguém, o Evangelho transforma pessoas. Não é melhorar, ninguém vai entrar aqui para melhorar. Nós entramos aí mortos e estamos saindo vivos agora com uma nova vida. É uma nova identidade. E agora em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que a ira de Deus não está sobre você e você está aí.
Você não tem ideia, às vezes passa um filme, porque eu vejo na internet, eu ligo lá o YouTube e vou ver a quantidade de hospital que está cheio, vou ver esse tipo de coisa, e eu vejo tanta gente só descendo ao túmulo. Em Manaus, era de 20 em 20 minutos morria. 20, batido no relógio. A irmã Iraci, lá de Roraima, me falou isso. Pastor, de 20 em 20 minutos era a máquina estrondando. E um monte de gente desesperado. Irmãos, como está o céu diante daquilo? Imagine. Quem estava ali internado, sabendo que estava seguro em Cristo, irmão, nós devemos glorificar. Está na eternidade, antes da gente. O Espírito está com o Pai, daqui a pouco o corpo vai ter que ressuscitar primeiro e chegar com Ele. Eu já falei, já dei essa aula para vocês. Enquanto morreu agora, você vai direto para o Pai, o seu corpo vai ter que ser enterrado. Para ser uma prova autêntica de que quando a trombeta tocar, o seu corpo vai voltar do túmulo e vai ser transformado e se encontrar com o Pai. Olha que coisa bela. Mas a quantidade de pessoas que está ali, achando que vai vencer o vírus por força. Dizendo, muitos bateram no peito, dizendo, eu nunca vou pegar isso aí não dá em ninguém. Isso aí só dá em fraco. Nós temos, infelizmente, até cristãos que utilizam da tribuna para dizer, isso não pega em crente. E acaba recebendo a permissão de Deus para poder pegar, para saber que não é brincadeira. Mas como eu disse, Salmos 46, no início do culto, Deus pode fazer a terra estremecer por meio de pragas, para mostrar a sua ira. E há pessoas lá fora que não conseguem contemplar, e eu entendo, porque o Espírito da verdade não está neles, o Espírito da verdade está na igreja, a igreja vai identificar. Eu não digo que isso é o diabo, eu digo que isso é Deus. O diabo não pode fazer isso sem Deus permitir, então se ele naturalmente está fazendo, Deus o permitiu, tem uma permissão de Deus para isso. Eu não vou glorificar o diabo, eu vou glorificar a Deus, porque há uma razão para isso, há uma razão para que isso aconteça. É difícil a gente dizer, isso é Deus que está permitindo, porque nós temos amigos que vão dizer, você está maluco? Deus é amor, rapaz. Ele é um Deus amoroso, mas que tem ira contra aqueles que negam o seu filho. O que está escrito em João capítulo 3, verso 36? A ira de Deus permanece sobre aqueles que negam a Cristo. Então observe, como se revela a ira de Deus. Como se revela a ira de Deus ou a disciplina, porque no caso da igreja, irmãos, Deus não tem mais ira com a igreja, Ele tem disciplina. E como que Ele disciplina alguém? Prova. Tribulação. Eu acho interessante porque a gente vai contemplando, talvez eu prego isso na próxima reunião. Estava lendo 1 Pedro e fala sobre isso, que é necessário que a gente passe por tribulações, porque é a maneira pela qual Deus nos disciplina. Existem coisas que nós praticamos que não agrada a Deus e Deus lança lá um probleminha. A gente fica, nossa, está difícil. Está nos disciplinando. Então observe que na vida de um salvo, irmão, por isso que eu quero abraçar todo mundo hoje e dizer, irmãos, ninguém aqui tem motivo para murmurar. Porque até a tribulação é Deus que manda para nos ensinar, para nos disciplinar. E se Deus manda e Ele é Pai, então Ele vai nos tirar dessa. É momentâneo, não vai ser para sempre. A questão é o que nós estamos aprendendo e o que vamos aprender no meio da disciplina. Então nós chamamos Deus de Pai, mas não queremos a sua correção. E Paulo está corrigindo a igreja porque Paulo está apresentando um Deus vivo. Primeiro, ele começa dizendo, sejam imitadores de Deus. E ele diz, tende cuidado com estes, porque, irmãos, nessa igreja aqui, havia falsos mestres que estavam dizendo para a igreja, não, vocês não vão receber a graça? A igreja ensina, já recebemos. Continue pecando. Porque quanto mais vocês pecam, mais a graça se manifesta. Era o que os mestres estavam ensinando. Aí Paulo ele vai exortar, porque ele vai dizer, olha o que ele diz, olha, no verso 7, portanto, não sejais seus companheiros. Porque no verso 6 ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os cristãos mestres, ou falsos mestres que estavam aqui, estavam dizendo, pode pecar à vontade. Fique tranquilo, a graça já alcançou vocês. E como é que Paulo responde isso? Lá em Romanos capítulo 6. O que diz em Romanos capítulo 6, verso 1? Vamos ler?
Olha a resposta de Paulo a esses falsos mestres, lendo Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? É uma série de perguntas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo vos ressuscitando dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, como é que Paulo vai calar esses falsos mestres que estavam dizendo, não, olha, irmãos, vocês podem pecar à vontade. Não, não é pecado não, vocês podem praticar. Não se preocupe não, Deus ama vocês. A graça vai abundar ainda mais sobre o pecador que estiver pecando. E Paulo dizendo, que diremos, pois? Mesmo depois que a graça tenha nos alcançado, vamos continuar pecando para que ela abunde? Óbvio que não. Se a graça alcançou vocês e salvou vocês, primeiro ponto, novidade de vida. É uma nova vida, irmãos. Não vamos usar dessa liberdade que Deus nos deu para dar lugar à carne. Vamos usar essa liberdade para glorificar a Deus e anunciar a sua obra. É por meio disso que os vossos filhos vão olhar para vocês e vão ver, meu pai está diferente, minha mãe está diferente. Mudou. Eu quero viver isso aí também. Ah, minha mãe está diferente, etc. Mudou. E a beleza da conversão é ver alguém que está morto, olhar para você que estava morto lá e ver, o que está acontecendo contigo? Porque é incrível, por mais que os mortos estão lá, Deus abre os olhos deles para contemplar a mudança que Deus opera por meio da graça. A mudança que Ele dá ao nosso coração. Agora, a nossa coabitação, ou seja, o nosso relacionamento com o mundo, faz aquele povo lá, os filhos da desobediência, não contemplarem a nossa conversão. Faz a gente, infelizmente, cair na tentação de falar como eles, conversar como eles, usar palavras torpes como eles, e daqui a pouco eles vão dizer, você não era crente? Por isso vocês têm que ter uma certa segurança e também dureza ao não concordar com alguns pontos e termos que o mundo cita. Porque por meio desses relacionamentos, o diabo nos cativa e nos abraça, porque ele usa redes. Ele é imitador. E redes são amizades. São relacionamentos. Deus não chamou você para sofrer emocionalmente, Ele chamou para você sofrer espiritualmente. E muitas das vezes fisicamente. Uma dificuldade emocionalmente vai te forjar, vai, mas a gente busca viver e sofrer emocionalmente com as nossas próprias decisões. Então eu sei que quanto mais experiências difíceis, mais maturidade Deus nos dá. Isso eu sei, eu entendo, realmente. Mas irmãos, muito mais experiência Deus nos dá em obediência. Muito mais experiência e grandes experiências Deus nos dá quando nós obedecemos a palavra dele. Olha o que ele diz. Porque no outro tempo, olha o que ele diz no verso 7. Portanto, vocês não sejam companheiros. E o que é companheiro? Paulo chama amigos. Ele diz, não sejam companheiros deles. Desses falsos mestres, desses ímpios, desses falsos crentes na igreja. Que estão dizendo que vocês podem pecar à vontade. Estão dizendo que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem xingar, vocês podem beber. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então ele está dizendo, porque não sejais companheiros dele no verso 7, no verso 8 ele diz, porque no outro tempo, que outro tempo é esse? No tempo nosso do passado. Vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E aqui eu boto o título da mensagem, os luzeiros de Deus. E é o termo, o luzeiro de Deus, a igreja. O farol. Quem já viu o mar aqui, quem já andou no navio sabe que há um farol que mostra a direção para os barcos, para os marinheiros. Farol que diz o alvo, o destino. A igreja é esse farol no meio do mundo em trevas. É uma vela acesa em meio ao mundo de trevas. É o luzeiro de Deus em meio ao mundo de trevas. Deus usa esse título, Deus usa esse termo luzeiro até na criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, ele chama as estrelas de luzeiro porque ele realmente ilumina. Ele chama a lua de luzeiro e o sol também de luzeiro, porque um governa durante a noite, um governa durante o dia. É incrível como Deus governa as estações. Então a igreja ela tem esse papel de iluminar.
Mas aqui no meio da igreja tinha homens em trevas que estavam fazendo da luz trevas. Fazendo licenciosidade, permissão, dizendo vocês podem pecar. E lógico, os crentes maturos, os crentes ainda em novo da fé, estavam olhando os mestres dizendo pequem, lógico que eles vão pecar. Óbvio, por isso que a gente tem que atentar a quem a gente ouve. Eu falo isso direto para alguns, cuidado com as internets, cuidado com as pregações, porque pode ser falso profeta, você nem sabe, e você vai acabar fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a Escritura. Cuidado, porque existe, e há muitos, e principalmente aqui em Biritoró. Cuidado, cuidado, nós precisamos condenar, denunciar essas obras. Ele diz aqui no verso 8 e 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. São frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5 diz isso. Aprovando que o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis, não se relacionem, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo já determina, quem vive em treva não tem fruto bom. Quem está em trevas não tem fruto bom, é podre. Numa linguagem mais fácil de compreensão, não coma da árvore desse fruto dessa árvore, perdão. Não se alimente desse fruto podre. Não dê os seus ouvidos, porque são santos, são santificados. Não dê o seu coração, não dê a sua visão àquilo, porque são obras infrutuosas. E ele diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por quê? Porque a igreja ela tem esse papel de pregar o evangelho, condenando as obras más. Condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até falar das obras deles é pecado. Olha o tanto que eles estão cativos. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E aqui, praticamente, eu concluo. Você é a luz, irmãos. Se Deus iluminou para nós vivermos em um mundo de luz, se somos uma igreja santa, viva, nós somos luz. Então nós não temos que ter relacionamento com quem está em trevas. Antes, devemos condenar as obras das trevas para que a luz se manifeste sobre eles. É um cristão que tem mais relacionamento com o ímpio do que com o justo. É óbvio que a vida dele vai ser uma vida repleta de injustiça. Óbvio que ele vai começar a viver um estado de decomposição. Porque a maior consequência é ser luz e não iluminar. É ser sal e não salgar. Qual é a condenação do sal que não salga? Fica insípido, perde o sabor. E sal que não tem sabor, para que serve? Pisado pelos homens e joga fora. E uma luz que não ilumina, não tem razão. A igreja é uma cidade que foi edificada sobre um monte. Todo mundo tem que ver. E eu lhe digo, existem dois ângulos. Existe o ângulo do escândalo, porque se vocês não conseguem contemplar isso, eu contemplo. A igreja está estabelecida na terra para pregar o evangelho e por meio dela Deus se manifesta. Por meio dela Deus salva, por meio dela Deus resgata o pecador, Deus alimenta, Deus sustenta, Deus capacita obreiros, por meio da igreja. Com o conjunto do seu espírito trabalhando, por meio da igreja Deus está libertando pessoas. A salvação não está na igreja, mas a igreja é a proclamadora da salvação. Amém? Porque a salvação vem de Deus. Agora, a igreja é uma cidade que foi edificada em cima do monte. Existem dois ângulos de visão. Quando a igreja entra num estado de escândalo, todo mundo vê. E não tem perdão. Quando a igreja faz alguma coisa que o mundo aparentemente julga que é pecado, acabou. É terrível o anúncio. É melhor que feche as portas. Por quê? Porque a igreja deixou de iluminar. A igreja deixou de ser sal e deixou de iluminar. É óbvio que vai vir escândalo literalmente. Então, o que nos conserva aqui, unidos, é o Espírito Santo, que a cada mensagem que você ouve é um lastro de luz que é lançado sobre você. Ilumine. Leve essa luz para sua casa e tire as trevas de lá. Leve a luz. E é interessante, irmãos, porque a criação do mundo já estava assim. Olha a posição do mundo criado. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas.
É o coração do homem, é o coração do pecador. O coração do pecador é sem forma, é vazio e há trevas. Mas quem é que pairava sobre a face das águas? O Espírito Santo é o missionário primeiro, é o primeiro missionário da Bíblia. É o que vai anunciar as obras do Criador e vai dar sentido ao coração do pecador. Vai arrancar as trevas e poluz e vai dar forma de filho. Gênesis 1 revela o coração do pecador. A terra era sem forma e vazia. O coração dos seus amigos, do seu marido que não é cristão, sua esposa não é cristão, é sem forma e é vazio. Por isso que não tem um amor verdadeiro. O amor é de afeto, é de afeição, mas não é verdadeiro. Porque só ama quem conhece a Deus. Só quem conhece a Deus tem um verdadeiro amor. É o amor que suporta, que sustenta, que ultrapassa os limites, que enfrenta os obstáculos, que não está de boa. Então ore para que Deus alcance estes e estas que não têm esse amor. Que estes sejam salvos pela mensagem do Evangelho e que, por serem salvos, passem a ser luz e sal no mundo de trevas. Nunca esqueça que o mundo é trevas. Nunca seja enganado como se o mundo tivesse alguma coisa boa. Aparentemente os cristais são lindos, mas perfuram e machucam a nossa alma. Eu disse isso para a nossa irmã Angélica. Angélica, você tem que deixar de ser tola, minha filha. Ande no mundo como se fosse um campo minado. O mundo é um campo minado e nós não conseguimos contemplar onde é que estão as minas. Se você anda no Espírito, Deus vai literalmente lhe guardar das minas. Em alguns casos você vai até pisar porque é uma forma de Deus te disciplinar. Mas Ele quer que você saiba que o mundo é um campo minado. Você não pode andar pelo seu livre arbítrio, que eu não acredito na existência dele. Pela sua vontade, então não é a sua vontade que reina, porque na hora que tu botar a tua vontade sobre a vontade de Deus, você vai pisar em cima de uma mina. E você já sabe o que acontece com quem pisa sobre uma mina. Primeira coisa que acontece é que as pernas desaparecem. Fica sem firmeza, sem alicerce, sem chão. E alguns outros literalmente morrem e nunca mais voltam a viver. Brincar com o mundo é brincar com um campo minado. Então somos chamados para andar pelo Espírito. É o que Paulo diz, andai no Espírito. Andai pertencentes a Deus. Andando imitando a Deus. E eu lhe digo, o desafio de ser um imitador de Deus, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é ser perseguido onde for. É ser caluniado onde for, mas preservado pelo Pai e Criador de todas as coisas. Então não pense que por você ser uma mulher boa, ou um irmão bom, entre aspas, no lugar que você trabalha, no lugar que você vai, se é bom diante de Deus. Você pode ser uma vergonha para o Evangelho. Porque antes Deus, usando a sua boca para falar a verdade, para libertar as correntes do pecador, e você sendo caluniado por causa daquilo, sendo rejeitado pelo olhar, porque a gente passa por isso. Mas no céu Deus dizendo, é isso aí, minha filha. É isso aí que eu te chamei para fazer. É aí que eu vejo os corações. Quem tem mais amor a mim ou a sua própria vida. Quem não tem amor à própria vida, irmãos, não está nem aí se a pessoa não vai falar porque tu pregou o Evangelho. Você falou a verdade. Ante a verdade, em cima de qualquer coisa. E ponto final. Ante a verdade do que amizade. Ante a verdade do que coleguismo. Ante a verdade do que amizade com os ímpios. Ante a verdade, literalmente, em todas as áreas da nossa vida. E deixa a gente sofrer por causa dela. Porque é pela mesma verdade que a gente foi liberto. E se nós somos libertos por ela e vocês percebem, vocês sentem essa transformação, essa libertação, vocês devem anunciar essa salvação. Não é de qualquer jeito. É por meio da fé. Por meio de Cristo e por meio da sua graça. Amém, irmãos? Então eu queria pedir vocês que, por favor, ficassem de pé. A conclusão dessa mensagem é simples. Somos o luzeiro de Deus. E nós, como membros da igreja, esse luzeiro existente, devemos nos equipar com as verdadeiras ferramentas que foi nos dada pela graça. Os meios de graça são ferramentas importantes para a salvação, para manutenção da nossa vida cristã. Leitura, oração, meditação, reunir com os irmãos, batismo e ceia,
adoração, né? Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, não só na igreja, mas também na vida lá fora, no nosso dia a dia, no nosso habitual. Que Deus nos guarde disso. Preserve, porque não que nós venhamos ter essa preservação, porque assim todo mundo é cuidado. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e vamos orar agradecendo por esta noite. Pai, em nome de Jesus,